quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no texto que está ali marcado, de Gênesis 26, onde estará o texto que servirá de base para a nossa reflexão nessa noite. Eu convido os irmãos para me acompanharem na leitura que farei a partir do verso 1. Vamos então abrir Gênesis 26, Gênesis 26, de 1 em diante. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 6, depois a gente vai pular e vamos ler do verso 12 até o 33, tá bom? Então, os irmãos que abriram suas Bíblias, por favor, acompanhem a leitura, ou mesmo aqui no nosso telão, onde os irmãos podem acompanhar. Diz assim o texto da Sagrada Escritura: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Vamos pular lá para o verso 12 em diante. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale, e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate, e ficou o comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havíamos tocado, e como
te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, choraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Meus irmãos, a crise é algo que está presente em tudo quanto é ambiente. A crise está presente nas cortes de justiça, a crise está presente nos palácios, a crise está presente nas instituições, nas universidades, nos parlamentos, na indústria, no comércio. A crise está presente nas famílias, nas igrejas. Muitas vezes enfrentamos desastres naturais, secas, enchentes, terremotos, tsunamis, pandemias, que trazem um rastro de destruição e arrastam juntamente com elas a crise. O texto que nós lemos é a terra que Deus prometeu ao seu povo. A terra que devia manar leite e mel. Mas é nessa terra que Isaque enfrenta tempos de fome. O verso 1 que nós lemos, vamos conferir aí, dá a entender que a fome era uma coisa até cíclica. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Olha, irmãos, Abraão enfrentou fome na terra prometida, a terra que devia manar leite e mel. Agora é Isaque que está enfrentando fome na terra prometida. E se nós pararmos para pensar, a gente vai perceber que mais à frente Jacó vai enfrentar a fome. E mais adiante nós vamos entender que o neto de Isaque, José, vai enfrentar a fome também nos seus dias. E nós conhecemos a história. Parece que Deus vem preparando essa família, desde o patriarca Abraão, vem fortalecendo a musculatura da alma dessa gente para lidar especialmente com a crise da fome a partir do Egito, quando José se torna governador do Egito. Mas nesse contexto de fome, Deus dá uma ordem a Isaque: não desças ao Egito, não desças ao Egito. E Isaque obedece. Eu queria, meus irmãos, nesse caminho de considerar a respeito do tema proposto aí no nosso telão, quando Deus transforma crises em triunfo. Em primeiro lugar, é preciso seguir a orientação de Deus em vez de fugir. É preciso seguir a orientação de Deus em vez de fugir. Na crise, nós somos desafiados a lutar pela própria sobrevivência. Isaque precisou sair de uma terra árida do sul e do oeste de Canaã para ir para o leste do mar Mediterrâneo. Isaque não se faz de rogado, ele se mexe, ele vai para Gerar e lá ele vai ter com o rei Abimeleque. Isaque, meus irmãos, certamente foi tentado a descer ao Egito. O Egito era lugar de fartura. O Egito
era lugar de abundância, mas a ordem de Deus foi clara para Isaac: não desças ao Egito. Muitas vezes, nós somos tentados a buscar soluções rápidas, a buscar soluções fáceis, sem dor. O lugar mais seguro do mundo é dentro da vontade de Deus. Na hora da crise, meus irmãos, nós não podemos tapar os ouvidos à vontade de Deus. Melhor é desistir dos nossos próprios planos para seguir a vontade de Deus. Na hora da crise, é preciso tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los nas promessas de Deus. Deus não apenas falou para Isaac, meus irmãos, não ir ao Egito, mas Deus fez ricas promessas a Isaac nessa passagem. Vamos conferir o verso 2 e o verso 3, especialmente. Em primeiro lugar, Deus promete a Isaac que seria com ele. Verso 2, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e eu serei contigo. No mesmo versículo, eu te abençoarei, duas promessas, eu serei contigo, eu te abençoarei. E o verso 4, ainda tem mais uma promessa aí: multiplicarei a tua descendência, eu te multiplicarei. E o que fez Isaac, meus irmãos? Isaac obedeceu sem racionalizações. Isaac já conhecia o caminho da obediência. Isaac já havia visto no exemplo do seu pai, Abraão. Ele viu Abraão obedecendo a Deus. Quando Deus requereu o próprio sacrifício de Isaac, Abraão obedeceu. E antes que sacrificasse o menino, Abraão obedeceu a Deus quando imolou o cordeiro, substituto do seu filho. Isaac conhecia o caminho da obediência. Ele sabia que o caminho da obediência é o caminho da bênção. Isaac obedeceu. É preciso seguir a orientação de Deus, em vez de fugir. Mas em segundo lugar, meus irmãos, não apenas seguir a orientação de Deus, em vez de fugir, mas em segundo lugar, quando Deus transforma crises em triunfo, é porque é necessário que nós realizemos o ordinário e esperemos o extraordinário de Deus. Realize o ordinário e espere o extraordinário de Deus. Isaac semeou e fez uma colheita extraordinária, colheu a 100 por 1. Certamente alguém poderia ter dito: olha, não planta aqui não, aqui não chove, não planta aqui não, aqui a terra é seca, não faça isso não, aqui não tem água, não vai dar certo. Certamente alguém disse: outras pessoas já tentaram e fracassaram. Meus irmãos, Isaac desafiou o tempo, Isaac desafiou as previsões, Isaac desafiou os prognósticos, Isaac desafiou a lógica. Eu vim aqui nessa noite para te dizer: pare de reclamar e semeie na sua terra, semeie no seu casamento, semeie nos seus filhos, semeie no seu trabalho, semeie na sua igreja. Não importa se hoje o cenário é de um deserto, lance a sua rede, lance o seu pão sobre as águas, ande pela fé em nome de Jesus. Faça o ordinário e espere o extraordinário de Deus. Isaac
colheu a 100 por 1. Mas como colher 100 por 1? Plantou uma semente, colheu 100. Será que a terra era fértil? Não, meus irmãos, a terra não era fértil. Será que eram as técnicas agrícolas? O verso 13 e o verso 14 vão nos dar a dica por que ele conseguiu prosperar. O verso 12 especialmente: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. E o verso 13: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, porque o Senhor o abençoava. Isaque não prosperou na passividade, não. Ele cavou poços, ele plantou, ele investiu, ele trabalhou, foi a luta. É hora, meus irmãos, de nós pararmos de falar em crise e arregaçar as mangas, colocar as mãos no arado e ir à luta, assim como fez Isaque. Há uma conexão profunda entre a diligência humana e a bênção de Deus. Há uma conexão profunda entre o trabalho e a prosperidade. Mas não apenas é necessário seguir a orientação de Deus em vez de fugir, é necessário realizar o ordinário e esperar o extraordinário de Deus. Mas em terceiro lugar, na crise, busque velhas e novas possibilidades. Busque velhas e novas possibilidades. O processo do nosso crescimento, irmãos, vai incomodar alguém. As pessoas à nossa volta não vão ficar alegres com o nosso sucesso. Isaque enfrentou no seu processo alguns desafios. Veja o verso 14. Ele possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Isaque enfrentou em primeiro lugar a inveja dos filisteus. O verso 14 e o verso 15. Mas não apenas a inveja dos filisteus, ele enfrentou um forte sentimento de rejeição por parte do rei Abimeleque, o rei daquela terra. Verso 16, disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. A inveja dos filisteus, a suspeição e rejeição de Abimeleque, e além disso enfrentou a contenda dos pastores de Gerar. Verso 20 e verso 21, diz assim, verso 20: mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Verso 21, então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Isaque enfrenta uma cidade hostil e um campo sem água. Na nossa caminhada, meus irmãos, nós vamos enfrentar inveja e rejeição. É preciso que estejamos preparados para enfrentar na nossa caminhada a inveja e a rejeição. Isaque enfrentou a inveja dos filisteus, a rejeição de Abimeleque, a contenda dos pastores de Gerar, com paciência. Isaque teve uma atitude transcendental. Veja o verso 17, o que diz lá? Nós lemos o verso 17: então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Isaque não é homem de briga,
prefere sair do conflito e buscar novos horizontes. E aqui, Isaac toma duas atitudes, e que eu e você temos que procurar seguir essas duas atitudes que Isaac tomou. A primeira delas foi a de reabrir os poços antigos. Reabrir os poços antigos. Eu e você precisamos reabrir os poços antigos. Verso 18. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. É preciso, meus irmãos, beber dos poços que já um dia abasteceram os nossos pais. Não é possível que nós lancemos fora a experiência dos mais velhos. É necessário que nós bebamos água nos poços da experiência daqueles que nos antecedem. É preciso cavar os poços que já abasteceram os nossos pais. É preciso redescobrir as fontes de vida que nossos pais já beberam. Alguns dias atrás, o pastor Marcos Batista esteve aqui na igreja, falando das novidades do chamado mercado gospel brasileiro. Ele falou, olha, na prateleira do modernismo teológico brasileiro, tem coisas boas e coisas novas. As coisas boas não são novas e as novas não são boas. É preciso, meu irmão, minha irmã, redescobrir e irmos naquilo que sempre deu resultado. Precisamos do antigo evangelho, o evangelho da graça de Deus. É preciso reabrir os poços antigos. O escritor Warren Wiersbe, ele diz a seguinte frase, muito interessante, que se aplica nesse contexto que Isaac viveu, da reabertura dos poços antigos. Ele diz o seguinte: a igreja vive buscando alguma coisa nova, quando na verdade tudo o que precisamos é cavar novamente os antigos poços de vida espiritual que têm sustentado o povo de Deus desde o começo. A palavra de Deus, a oração, a adoração, a fé, o poder do Espírito, o sacrifício e o serviço. Poços que permitimos que o inimigo tapasse. Sempre que houve um reavivamento espiritual de poder na história da igreja, foi porque alguém cavou novamente os velhos poços, de modo que o Espírito vivificador de Deus tivesse liberdade de operar. Deus tem para nós fontes, Deus tem para nós rios de água viva, mas muitas vezes é preciso remover os entulhos dos filisteus. É preciso remover muito entulho. Tem muito entulho para ser tirado. Mas em segundo lugar, Isaac não apenas cavou os poços antigos, mas ele então, verso 19, decide cavar novos poços. Verso 19 está dizendo exatamente isso. Cavaram o servo de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Isaac, ele está esperando um milagre, mas ele faz a sua parte. Faz a sua parte. Quando estamos no deserto da crise, meus irmãos, nós nos tornamos especialistas em cavar poços. Isaac está plantando no deserto, ele está esperando um milagre, mas ele está disposto a suar a camisa, ele está suando a camisa, ele está cavando o poço. Isaac é na frente cavando novos poços,
e os filisteus vinham atrás entulhando seus poços. A um poço chamou Ezequiel, verso 19, verso 20. Olha o que está descrito aí, 19 e 20. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Lugar de contenda, contenderam com ele, e ele continuou cavando, foi cavando, cavou outro poço, verso 21, agora. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna, lugar de inimizade. Mas Isaque não perde energia, defendendo o seu direito, ele vai atrás de construir e cavar novos poços. E cava mais um poço. E é esse poço, verso 22, ele chama de Reobote. Verso 22, partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Prosperaremos na terra. Isaque, meus irmãos, não se contentava apenas com a experiência do passado. Ele queria mais. Ele queria viver o aqui e agora. Os melhores dias das nossas vidas, irmãos, não estão no passado. Nós não temos que ser saudosistas. Os nossos melhores dias estão pela frente. Nada de saudosismo na nossa vida. A história é dinâmica. É preciso aprender com o passado e viver no presente com os olhos do futuro. Nós pertencemos a uma igreja histórica. A igreja presbiteriana é uma igreja histórica. Mas, como dizia o jogador Romário, não no contexto que nós aprovássemos, se referindo a Pelé naquela ocasião, mas isso é uma verdade. Quem vive de passado é museu. Nós somos uma igreja presente, precisamos fazer novos avanços para o futuro, e devemos ter a medida do passado como sendo a mínima para aquilo que vem pelo futuro. Eu quero concluir, meus irmãos, essa reflexão dessa noite com duas observações finais acerca dessa experiência de Isaque, quando Deus transforma as crises em triunfo. Verso 25, quero concluir com o verso 25, que diz: então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Nem só de cavar poços vivia o homem de Deus. Deus lhe apareceu, renovando para com ele as promessas já feitas a Abraão. E neste momento, nessa hora, o que faz Isaque, antes de pensar no seu bem-estar pessoal, antes de erguer a sua tenda, ele ergue um altar ao Senhor. A primeira atitude dele aqui no verso 25 foi de levantar um altar ao Senhor. Só depois ele armou a sua tenda. E ato contínuo, os seus servos cavaram um novo poço. A ideia, irmãos, é de que a adoração a Deus, a vivência em casa, a vivência no trabalho, dá a ideia de continuidade. Nós não podemos ser uma pessoa na igreja, outra em casa e outra no serviço. Não, há uma continuidade litúrgica. O culto a que prestamos a Deus aqui tem que ser ratificado pela tenda que a gente arma na nossa casa e pelo trabalho de cavar novos poços.
não há dicotomia. É preciso que nós vivamos no trabalho e em casa aquilo que a gente vive na igreja. Há continuidade litúrgica. Ele primeiro ergueu um altar, só depois armou sua tenda, e aí mais um poço foi aberto. Na crise é tempo de levantar altares a Deus. Mas em segundo e último lugar, irmãos, na conclusão, na crise é tempo de ver aqueles que lutaram com você procurando se reconciliar com você. Verso 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. E o verso 28, vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos, haja agora o juramento entre nós e façamos aliança contigo. Abimeleque, Ficol, Alzate são nomes que se repetem na Bíblia, certamente não eram nomes próprios, possivelmente se reportava algum título deles, algum cargo que eles exerciam naquela região, naquela época. Essa gente filisteia, que tinham perseguido Isaque, movidos por inveja, por rejeição, por contenda, é essa gente que procura Isaque. Os filisteus procuram Isaque em busca de reconciliação. É preciso, meus irmãos, que a nossa vida esteja nas mãos de Deus. Ele é quem cuida de nós, Ele é quem nos defende e Ele é quem reconcilia conosco aqueles que lutaram conosco. Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa nos levar nesse caminho, que Deus possa transformar as crises em triunfo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.